E eu resolvi ajudar você que não gosta de desembainhar a espada. O que é desembainhar a espada? É uma linguagem de crente, né? Como eu já fui crente, como você, hoje em dia eu sou cristão liberto pela palavra, então eu vou te dar uma ajuda. Eu fiz uma pergunta ao chat GPT e eu perguntei à inteligência artificial sobre quantas vezes Abraão entregou o dízimo. Eis aí a resposta, dá uma olhadinha. Segundo a inteligência artificial ChatGPT, a Bíblia registra apenas uma vez que Abraão entregou o dízimo. Esse evento está descrito em Gênesis 14, 18 a 20, onde Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, após ter vencido uma batalha para resgatar seu sobrinho Ló. Salém é Jerusalém hoje. Rapaz, a inteligência artificial que foi criada agora, há pouco tempo atrás, sabe mais de Bíblia que você que já está há 20, 30, 40 anos na igreja. Difícil, né? Mas vamos continuar. Feito isso, você já tem a resposta da inteligência artificial ChatGPT. E aí você pega a sua Bíblia, aquela que você põe aqui debaixo do sovaco, tira ela do sovaco, abre a Bíblia e vai lá em Gênesis para conferir se está certa a resposta. Correto? Você não vai confiar numa inteligência artificial. Então você abre, de fato está aqui, ó. Gênesis 14, 18 a 20 diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, e eu disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Né? E tá aí. Só que tem uma coisa. Você aprende que o dízimo ele é antes da lei, e que por isso você deve dizimar, porque nem a lei derruba o dízimo. Só que você repara uma coisa, a Bíblia só tem um único registro, e o exemplo que a gente usa é a partir de Abraão, essa questão do dízimo, que foi o primeiro a dizimar, que se tem notícia, só que a Bíblia tem um único registro de uma única vez que Abraão faz isso. E detalhe, ele não deu do seu trabalho, ele não deu da sua colheita, ele não deu do seu rebanho, ele deu de uma batalha em que deve ter morrido muita gente, tanto do lado dele quanto do lado inimigo, porque isso é que acontecia numa batalha naquela época e acontece até nos dias de hoje, numa batalha entre reis, né? E ele fez isso para resgatar seu sobrinho Ló, e ele tira aquele dízimo, e ele deu o dízimo de tudo quanto ele tomou daquele rei, que ele vence a batalha para resgatar o sobrinho. Uma vez que aquele rei ele tinha mesmo saqueado também Sodoma e Gomorra e levado seus moradores como reféns. E ele vai lá, vence a batalha. Para vencer ele teve que matar, ele teve que ferir, e ele pega aquele dízimo de sangue e entrega a este rei. Isto feito uma única vez. E a partir daí você aprendeu com isso, que não foi detalhado para você desta forma que eu estou detalhando, que você deve dar o dízimo todo mês do seu trabalho. E aí você quer aprender um pouco mais sobre dízimo, você pega a sua inteligência artificial e faça perguntas sobre, por exemplo, o livro de Malaquias. Mas pergunta antes. Tem Malaquias 3:10, que é o que você aprendeu, que Malaquias só tem esse versículo, né? Malaquias 3:10. Ponto. Não, Malaquias tem verso, até chegar no verso 3, ele tem verso 1, verso 2, ele tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né? E por aí, e assim por diante. Então você faça perguntas sobre dízimo, sobre o livro de Malaquias, e no que ele for te respondendo, você vai pesquisando, você pega a sua Bíblia, você já tem ali referência de capítulo e versículo, e você vai lendo. Eu estou ensinando a você aqui uma forma prática que hoje em dia é difícil quem não tem um telefone celular, que ao invés de você usar o celular para estar vendo besteira, para estar vendo vídeo idiota, vídeo de pessoas pedindo pix na internet a troco de oração, vídeo de pessoas falando, hoje você vai ter aqui uma live profética. Eu vi outro dia um rapaz que diz que é missionário, o cara não conhece um versículo bíblico, o cara é missionário. Eu sou missionário fulano. Aí eu fiz algumas perguntas bíblicas para ele, o cara não conhecia nada. Eu falei, mas como é que você prega para os outros aquilo que você não sabe? Eu mesmo não sou um profundo estudioso da palavra de Deus, não. Eu sou uma pessoa questionadora e curiosa. Então, tudo aquilo que eu fui ouvindo ao longo dos anos dentro disso que vocês chamam de igreja, eu tinha a Bíblia em casa e falava, peraí, mas falou isso assim na pregação? Vamos ver se está correto aqui. Porque o cara chegava lá no púlpito, ele abria a Bíblia, escolhia um versículo e pregava em cima daquilo.
E levava 40, 45 minutos até 1 hora falando em cima de um único versículo. Então vamos lá. A partir do princípio que Abraão deu o dízimo que foi antes da lei, e a gente tem que dizimar porque foi antes da lei, vamos lá. Abraão era casado com a irmã dele, filha do mesmo pai, e isso também foi antes da lei. Abraão circuncidava os seus, e isso também foi antes da lei. E essas outras coisas a gente pratica. Por exemplo, você se casa com a sua irmã, você se casaria com a sua irmã porque Abraão foi casado antes da lei? Você ia pedir para ser circuncidado porque Abraão circuncidava antes da lei? E detalhe, esse dízimo não foi tirado do trabalho de Abraão, não foi tirado do rebanho dele, não foi tirado da colheita dele, não foi tirado de nenhuma mão de obra dele, mas sim de uma batalha de sangue. Ou seja, você, pastor, você recebe dízimo de bandido, quem mata? Ah, Douglas, mas Abraão não era bandido. Não, não era, mas esse dízimo vem de uma batalha e de um saque. Esse dízimo, ele tinha que ir lá então e fazer como fizeram numa outra batalha bíblica, que eu não vou entrar nesse detalhe agora, deixo para uma outra oportunidade. Abraão pegou o dízimo de um despojo de guerra e entregou para Deus. Segundo ele, entregou para Deus, entregou na mão desse sacerdote. Gente, vamos só até aqui, que é para não bugar muito a mente de vocês. Mas eu trouxe aqui uma opção para você estar estudando a palavra. Fique na paz, que Deus te abençoe.